Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a acessar a nossa página no Instagram, seguir lá também, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para poder acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é a síndrome do esgotamento mental ou burnout. Você sabe do que se trata essa síndrome? Ela pode ser desencadeada por diversos fatores, entre eles a pressão dentro do ambiente corporativo, também a pressão pelo cumprimento de metas ou o excesso de competitividade. Enfim, são vários os motivos que podem vir a desencadear uma síndrome do esgotamento mental. É por isso que hoje nós vamos conversar com a psicóloga Maria Fernanda Nogueira. Maria Fernanda, seja muito bem-vinda, obrigada por atender a nossa equipe. A gente começa então explicando um pouquinho o que é a síndrome do esgotamento mental ou burnout. A síndrome do esgotamento mental, burnout, ele se deve à questão da pessoa estar trabalhando, gerar muito estresse no ambiente de trabalho ou no ambiente mesmo que ela está inserida. Pode ser, comumente, no ambiente de trabalho, mas isso pode acontecer, por exemplo, em casa. Hoje as pessoas trabalham em casa, então aquele ambiente que ela formou, que é o trabalho dela, ela vai acontecer devido a um estresse que ela tá ali sucumbindo diariamente, muitas vezes sem perceber, né? Porque ela tá gerando um estresse, ela tá aqui no próprio consultório, tava conversando com você anteriormente. Eu tava trabalhando até muito tarde e não tava percebendo que isso estava, que eu estava tendo um esgotamento mental e físico. Então aconteceu de eu não perceber, por isso que eu falo, as pessoas acabam não percebendo. O que acontece geralmente é que as pessoas acreditam que você tem que ter um surto. Isso não é verdade. Isso é uma camada. É uma camada Como que ela pode se manifestar, Maria Fernanda? Tem o estresse, tem, por exemplo, a queda física, o rendimento no próprio trabalho. A queda física, quando eu falo, cai um cabelo, mais comumente nas mulheres. No homem também cai, mas não é tão comum, mas é mais comum nas mulheres. As pessoas que enfrentam uma dupla jornada de trabalho ou tripla, muitas vezes. O trabalho também pode ser considerado o trabalho em casa, não o trabalho de fazer as atividades domésticas, né? Então você está num ambiente que é sua casa, você está fazendo as atividades domésticas, daí você sai para trabalhar, você tem que mudar o seu estado mental para um trabalho. Aí você chegou, um colega falou algo, uma colega não foi muito legal. Você pode não receber aquilo muito bem, dependendo de como você está no dia a dia. Ah, mas isso acontece com todo mundo. Sim, acontece com todo mundo. Só que daí no esgotamento mental, no burnout, você vai acumulando. Por isso que eu falei, são camadas. Você vai depositando ali uma camadinha, você deposita outra, e aí você vai jogar. Só que é sempre para trás, né? É sempre para dentro, nunca é para fora. Quando vem esse esgotamento, você explode. Você pode ter um surto, um surto assim de raiva, um acesso de jogar algo que é um acesso de raiva ou acesso de choro. É isso que eu ia perguntar, se quando vem aquela sensação assim, de um choro do nada, se isso já pode ser um sinal. Sim. São sinais evidentes. Às vezes as pessoas associam, mas ela tá chorando, principalmente, mas a mulheres, é comum. Não, não é comum. Porque é uma emoção que tá ali sucumbindo, ela tá gritando, né? É comum a gente chorar? Sim.
mas não devido a uma situação que está ali te pressionando. Normalmente são as pressões ou o ambiente que está ali o tempo inteiro. Se transformar numa pessoa mais introvertida também é um sinal, Maria Fernanda? Sim, porque daí a pessoa está escondendo essas camadas, né? Ela vai ficando retraída. Não vai, pode acontecer em escola, com adolescentes, porque é o ambiente. Então ela tá ali, vai ficando retraída na escola, no ambiente de trabalho, não quer ir para o trabalho, não quer ir para a escola. Hoje a gente sabe que tem adolescentes que enfrentam crises de burnout porque são estresse que vão acumulando, né, diariamente. Qual que é a diferença da síndrome do esgotamento mental para uma depressão, por exemplo? O esgotamento mental é a junção, por exemplo, de uma depressão e uma ansiedade, porque são duas emoções muito fortes. Você tem a ansiedade, que é o aceleramento, né? A pessoa, tô muito ansiosa, vai vir um chefe conversar, vou dar uma entrevista ou vou ter uma prova, avaliação no trabalho, ou o dia a dia ali, eu tenho que entregar uma demanda. A depressão já é caracterizada mais pela tristeza. Só que a depressão em si, ela tem um estágio. Ela vai, o indivíduo, ele não é a tristeza, a depressão não é a pessoa ficou triste. Ele vai apresentando esses sinais de deprimido. Então hoje eu não tô bem. Hoje porque tá chovendo. Hoje porque fez sol. Hoje eu não quero sair de casa. E a pessoa vai se fechando naquele mundo. Todos eles têm tratamento. A depressão, ela tem níveis, assim como a ansiedade. Tem grau. Então, grau 1, grau 2, grau 3. O máximo é o grau 5 da depressão ou da ansiedade. Da ansiedade já tem a questão, por exemplo, do transtorno generalizado de ansiedade, que é totalmente diferente, por exemplo, de um esgotamento mental. Porque o esgotamento mental, ele já é o limite. Só que ele é o limite também disso. De uma ansiedade muito alta ou de uma tristeza muito contínua, né? A pessoa tá ali todos os dias, mas ela não tá feliz, né? Não que a gente esteja feliz o tempo inteiro. A depressão, por exemplo, a gente já tratei, por exemplo, de paciente que trabalha em cargos altíssimos. Você fala, é o pré-julgamento, né? Nossa, a pessoa não devia tá com depressão. Mas as pessoas não é uma escolha. Não é uma escolha você ter depressão ou não. É uma condição. Também física e também biológica, né? Pessoas que já têm pais deprimidos ou pais ansiosos, a tendência é genética. Né? Como que é feito o diagnóstico desses casos de síndrome de esgotamento mental? Então, o diagnóstico do esgotamento mental, ele só acontece depois que já está implementado um estresse ou a pessoa está ali, tipo, tendo ataque de ansiedade. Muito comumente é pelo ataque de ansiedade. E aí vai desencadear principalmente na síndrome do pânico. A pessoa vai parar no hospital, acha que está tendo um AVC, um infarto, tá com a mão tremendo, suando, mas isso vem recorrente, só que a pessoa tá indo pro hospital, tá tendo crise e não tá sabendo identificar. E esse diagnóstico, ele pode partir do psicólogo ou tem que ser um psiquiatra? Como que funciona também esse trabalho? O trabalho é em conjunto, né? Ele vai vir o diagnóstico, ele é
são os dois profissionais, o psiquiatra e o psicólogo. Diagnóstico é uma coisa que leva assim 6 meses a 8 meses para ter uma hipótese diagnóstica. O psicólogo não vai dar um diagnóstico fechado, assim como o psiquiatra também não. O psiquiatra pode até dar mais por causa da tendência de ter um surto, algo, mas vai estar medicado, já chega muitas vezes no psiquiatra indicado pelo hospital, porque já está com essa pré-condição, né, ou teve uma crise de pânico, ou no trabalho, travou, ou gritou com alguém, ou desmaiou. Tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que, enfim, apagam, né, que é o desmaiar em si. Mas aí, para você chegar nisso, você tem que fazer uma investigação pré. Aí, o que aconteceu? Eu tô muito no trabalho, eu tô muito... tá muita pressão, só que a pessoa foi aumentando e não procurou ajuda. Aí acaba dando, ou fica indo diversas vezes no hospital, tendo crise de ansiedade, toma medicação no hospital, acha que tá infartando. O hospital muitas vezes encaminha, mas a própria pessoa acaba não procurando, sozinha. Ela passa por uma crise muito forte, que daí não tem como. Ela tem que ser encaminhada a procurar um profissional. A própria empresa pode solicitar uma avaliação, né? A própria empresa hoje já tem profissionais, ela pode encaminhar diretamente para profissionais que trabalham, psicólogos que trabalham dentro das empresas, ou psicólogos associados a essa empresa. Maria Fernanda, com relação às profissões, ao que você acompanha no dia a dia, aqui no seu consultório, existem profissões ou áreas em que hoje a síndrome do esgotamento mental acaba sendo mais comum, ou isso já não tem mais? Como você citou, até crianças hoje em dia têm. Então, não é assim, antigamente era mais comum na área de tecnologia a gente ver as pessoas estarem nesse esgotamento no limite, mas hoje não tem mais. É assim, você falar, TI é uma área que acontece muito. Hoje a maioria das áreas estão todas, porque as pessoas estão mais aceleradas também. A gente saiu de um estado onde onde um trabalho, que nem a gente estava comentando, um trabalho era comum para passar a fazer 2, 3 trabalhos por dia. Então não tem como a gente caracterizar, TI é o que mais acontece. Não, é generalizado hoje. Criança pode ter no ambiente escolar. Não. No caso das crianças, isso acontece mais por conta da pressão, por exemplo, por notas, por ir bem, essa cobrança dos pais também influencia? Influencia bastante. Influencia bastante. Ir bem, ou o aluno vai mal também, só que daí tem a questão dos pais estarem em cima, os professores, os próprios colegas, né, fazerem essa pressão em cima. Você não tá indo bem, ou você é burro, você é lerdo. Então existe essa pressão. Tudo que leva à pressão vai gerar um esgotamento. Como trabalhar isso com a criança especificamente? Porque com a criança é uma equipe assim, a escola, a criança, dependendo, o adolescente hoje, ele tá muito aberto a ter alguém que apoie ele, então isso é algo que ajudou. Pode ser um colega, pode ser um professor. Então, o adolescente, ele tá aberto a isso, a ter um apoio. O adolescente que tá mais retraído,
ele precisa do apoio dos pais, do apoio da escola, ou dos pais, dos cuidadores em geral, né? Que hoje a gente sabe que o contexto familiar é muito diversificado. São os avós, são os tios que estão ajudando, então é no dia a dia. Então, só que é um acompanhamento que demanda mais, porque a criança ela tem que se sentir muito mais à vontade do que um adulto com o profissional, porque é uma equipe multidisciplinar. É escola, é o psiquiatra, às vezes precisa já uma criança passar com o psiquiatra. Hoje a pressão dos adolescentes com relação à nota, por exemplo, eles se cortam muito. Então tem toda uma questão mais elaborada sobre o adolescente, que o tratamento é mais intensificado com relação a isso. A gente vai continuar conversando com a Maria Fernanda, agora é a hora do nosso intervalo. A gente já volta falando um pouco mais sobre a síndrome do esgotamento mental ou burnout. Não saia daí, a gente já volta já. Estamos de volta com Você Saúde. O tema de hoje é a síndrome do esgotamento mental ou burnout. Você já ouviu falar a respeito dessa síndrome? Nós estamos conversando com a psicóloga Maria Fernanda Nogueira. Maria Fernanda, essa questão da síndrome do esgotamento mental, ela pode vir a também desencadear outras doenças crônicas? Sim, eu falei anteriormente, né? A questão da pessoa, por exemplo, ter um esgotamento o mental, ele está diretamente ligado ao nosso físico. A pessoa pode, por exemplo, ou emagrecer, ou engordar, ter a própria crise do pânico, ela vai dando tremedeira, ou a sensação do infarto, formigamento na mão, ou apagões durante o dia, a falta de sono, a privação de sono. Para o adulto em geral, ela já é um problema, a privação de sono. Para quem está com esgotamento mental, ela é pior ainda, porque você vai dobrando a sua jornada em cima daquele trabalho que está ali, por mais que a pessoa goste do trabalho, se torna exaustivo. A privação de sono, ela também gera algo crônico. Pode ser uma dor crônica. Então ela está sentada na mesma posição, só que ela está ali, acostumada naquele trabalho, que ela encara aquilo como algo que ela tem que fazer a todo custo. Ela vai adquirindo algo crônico. Mau humor crônico pode ser, né? Uma dor crônica. A privação de sono também se torna crônica. Já ouvi pessoas dizendo que não dormem uma hora não dá nem pra gente falar por dia ou por noite. Não dorme, não tira, né? O tempo, imagina, se o recomendado são 8 horas de sono, se a pessoa não consegue tirar 1 hora de sono, por exemplo, no emprego que é TI, que a gente estava falando, tem alguma área que é mais comum? TI, pode-se dizer, porque eles não dormem, eles estão ali o tempo inteiro querendo resolver que qualidade de vida e qualidade de sono ele vai ter, ele vai se tornar aquilo algo crônico. Não. E é possível prevenir o esgotamento, a síndrome do esgotamento mental? É possível, fazendo atividade física, fazendo a higiene do sono, fazendo atividades de lazer, seja a mínima possível. Vou tomar um sorvete com um amigo, ou vou tomar um sorvete sozinho, mas vou apreciar uma paisagem, vou fazer algo por mim. Isso seria uma prevenção. Ainda assim é muito pouco, mas tem que ser feito algo, principalmente
a atividade física é o mais indicado. Ah, Fernanda, não gosto de ir na academia. Eu não amava ir na academia, mas eu precisei ir na academia. Então, é algo que você também cria. A terapia em si, ela ajuda a pessoa a identificar quais são as atividades. Ah, eu gosto de ler. Pode ser. Não é uma atividade física. Você pode escolher ler ao ar livre, ir fazer uma caminhada, seja de 15 minutos, mas é mudar o seu estado mental, tirar o seu foco daquilo que está o tempo inteiro ali no trabalho, ou naquele trabalho, no segundo trabalho, no terceiro trabalho, mas tem que ter toda uma dinâmica elaborativa e você conhecer o que você está tendo de fato. Porque muitas vezes não a pessoa não vai reconhecer, ela vai reconhecer somente após que ela tiver algo. Que ela chegar no ápice, né? Ela chegar no ápice. E o tratamento, como que é feito o tratamento para a síndrome do esgotamento mental? Ele é um tratamento também, inicialmente medicamentoso, com psiquiatra, porque é aquilo que ela chegou no ápice. Ou ela teve uma crise, desmaiou, enfim. Então, desmaiou até que é vamos dizer assim, o menor. Mas ela vai ter uma condição. Tratamento com um psiquiatra, tratamento com um psicólogo. O mais comum é com um psicólogo. O que eu faço? Você ensinar o paciente a reconhecer os momentos aonde ele precisa levantar, tomar uma água, ir no banheiro. Pessoas que estão no esgotamento mental, ela não vai no banheiro, ela não toma uma água, ela não reconhece o próprio corpo. Então, o psicólogo ajuda também a treinar, é um treinamento. Tem que ser dessa maneira. E o tratamento dura assim, de 8 meses a 1 ano. Pode ser menos? Pode ser menos. E aí a pessoa sempre vai estar ali dizendo qual é o tom dela, né? No caso, por exemplo, de uma síndrome do esgotamento mental que foi desencadeada por conta do ambiente corporativo, por exemplo, é necessário que o profissional acabe se afastando, assim, por exemplo, vou ter que pedir demissão para me curar, para me tratar, porque senão aquilo ali não vai me fazer bem, ou ele consegue muitas vezes retornar para o mesmo ambiente e conseguir lidar de outra forma? Então, o mais comum são os afastamentos, né? O médico afasta inicialmente. O pedir demissão é o último caso, mas acontece, né? Mas isso é algo que ela vai ter que identificar. Se ela só vê como pedindo demissão, que isso vai ajudar ela a resolver aquele problema, tudo bem. Então vamos partir para a demissão, mas com algo sempre direcionado a ela não parar naquele estágio. Ela procurar algo que faça mais sentido para ela naquele momento de vida dela. Tem pessoas que pedem demissão e mudam completamente de vida, mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas voltam de afastamento, voltam com tratamento e conseguem reorganizar, reconhecer. Hoje as empresas, elas estão mais colaborativas, então tem o momento do café, tem o momento da atividade na própria empresa. Então isso ajuda bastante. Ajuda bastante, principalmente as pessoas que estão com esse esgotamento mental. Que técnicas também que as empresas, né, que o ambiente corporativo pode adotar para também evitar
que os seus funcionários possam vir a ter questões relacionadas à síndrome do esgotamento mental? Então, os trabalhos, hoje as empresas fazem dança, fazem atividades recreativas, seja no parque, seja academia dentro, seja um momento de massagem, cumprimentar o colega, isso é uma atividade que as empresas incorporam, você saber como foi o dia do colega, se interessar pelo meio do outro, assim como a empresa se interessa pelo funcionário. Por exemplo, grandes empresas como a GM, Volkswagen, a Johnson, colocavam técnicas na linha de produção para parar, para fazer uma atividade física, um alongamento que seja, mas isso começou a ser implementado. Diminuir os acidentes de trabalho. Então, isso é uma quebra que as empresas fazem. O que, por exemplo, é diferente o que hoje os profissionais têm, que seria trabalhar sozinho em casa. É mais difícil perceber que acontece o esgotamento mental. Porque o nosso cérebro, ele é plástico, assim. Ele não é plástico no sentido do plástico. Ele vai se acomodando. Então, o profissional que está ali trabalhando no ambiente, em casa, ele se acomoda. E aí ele acaba não percebendo. Porque ele está em casa. E aí é um chamariz para ter. Até a questão de não ter outros colegas que percebam ali, né, no dia a dia uma mudança de comportamento. Sim. Isso prejudica também. Isso prejudica bastante. Porque daí muitas vezes ele sai, né, do dito trabalho, ele abre a porta do quarto ou do escritório que ele tá ali, aí ele dá de cara ou com a esposa ou com o filho. Quem tá naquele ambiente, que daí já é o ambiente da casa, percebe, mas o indivíduo em si, ele não percebe. Porque ele se tornou um ambiente, o mesmo ambiente. Então é muito difícil, né? Qual que é a importância, você já até falou um pouco a respeito, de procurar um profissional para ajudar, né? Procurar o profissional nos primeiros sentimentos ali de que algo não tá legal, de que a pessoa, né, já não tá naquele momento em que ela estava. Por exemplo, está se sentindo muito cansada, muito sobrecarregada. Esse sentimento de estar sobrecarregado já é um sinal que pode também ajudar na procura antecipada aí ao profissional? É muito importante esse reconhecimento. Vamos colocar assim, se a gente se sente gripado, a gente vai no hospital. Só que a gente só vai no hospital quando já tá, ou no médico. Marca médico porque você acha que não está no seu estado normal. Mas também quem fica procurando antes, vai no médico, também tá caçando, né, doença. É o que a gente pensa, mas se você tá percebendo sensações corporais, humor alterado, por que não investir em você mesmo? Por que não investir no seu autoconhecimento? Nessa dinâmica que é o indivíduo, somos nós. Sou eu, é você, é o cameraman, é o indivíduo em si. A nossa mãe, nosso marido, nosso filho. Fazer esse investimento das percepções. É tão bonito depois que a gente abre para esse caminho que ela não precisa chegar lá no fim do poço. Você pode ir antes, mas é que precisa ser melhor trabalhado, principalmente pela nossa cultura. Que psicólogo é coisa de louco, psiquiatra é coisa de louco. Então isso já criou, tem uma demanda
negativa sobre a nossa profissão, né? Antes as pessoas se escondiam para ir num psicólogo. Ah, não, eu não vou porque é algo de louco. Não, você pode ir, você pode se conhecer previamente. Você não precisa chegar no seu limite. Mas é um caminho que a gente está construindo com as entrevistas, um indicando um amigo, indicando para o outro, falando, no caso do colega de trabalho, vai lá, passa no RH, conversa com alguém, ou conversa com um psicólogo. Hoje, a maioria das empresas tem, né? Então, isso é um caminho muito bonito de ser trilhado. Tá certo, Maria Fernanda Nogueira, psicóloga, conversando conosco a respeito da síndrome do esgotamento mental. Gostaria de te agradecer por trazer esses esclarecimentos para nós. Eu que agradeço. Agradeço também a vocês que estiveram conosco até aqui. O C Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira com muito mais informações. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço, até lá!